O governo federal voltou a cobrar a regulamentação do serviço de entrega por aplicativo. A gente já esmiuçou em outros momentos parte dessa história. Durante o evento hoje, o presidente Lula pediu para que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, e o ministro da Casa Civil, Rui Barbosa, que também é da Bahia, mediem essa negociação com o iFood, cujo dono também é do estado. Na segunda-feira, o Lula assinou aquele projeto de lei com as regras sobre o transporte por aplicativo e que inclui essa percepção do motorista como autônomo, o pagamento mínimo por hora trabalhada e a famosa contribuição ao INSS, além de alguns outros benefícios. Mas essas normas, elas só valeriam então para os veículos de 4 rodas. Nessa ocasião, o governo chegou a afirmar que o iFood não queria negociar. Em resposta, a empresa disse que essa declaração não é verdadeira e que, obviamente, acabou participando de toda essa negociação durante esse período. É claro que a gente precisa entender essa história toda para que a gente consiga trazer os pormenores. Sobre esse assunto, agora, eu vou conversar então com o Lucas Piccioni, que é vice-presidente jurídico de políticas públicas do iFood. Ele que já vai aparecer aqui na minha tela. Lucas, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo espaço. Fico feliz aqui de passar a visão da empresa, que é um pouco diferente do que a gente tem lido ali nas declarações do ministro do Trabalho. Lucas, é nesse ponto que eu quero começar. Nós acompanhamos uma coletiva recentemente do ministro do Trabalho, dizendo que parte das negociações foram realizadas e ele usa em algumas críticas duras, dizendo que se a política da empresa não se enquadrasse no projeto enviado e que nesse momento permanece no Congresso, era porque o trabalho era considerado abusivo ou então exorbitante. E dizia que havia espaço para negociação. O que nós acompanhamos até antes dessa coletiva é que as conversas iniciais, elas aconteceram. E eu queria entender, para a gente conseguir esmiuçar essa conversa, de fato, o que foi conversado com o Ministério até essa fala do ministro. O que foi acordado até ali e o que acabou não acontecendo. Legal, eu fico feliz, Rafael, com a fala do presidente Lula, porque a gente aguarda ansiosamente o convite do governo, do Ministério do Trabalho, para voltar às mesas de negociações. O iFood, inclusive, foi a primeira plataforma a vir a público lá em 2021, defendendo a necessidade de uma regulamentação que colocasse o trabalhador no centro, que trouxesse segurança para as plataformas e que equilibrasse contas públicas. Como você mencionou, né, essa proposta ela trata de ganhos mínimos, ela trata de previdência e ela trata dessa nova relação jurídica. O iFood concorda integralmente com o intuito que o governo do Ministério deu, a natureza desse reconhecimento, a forma que regular as suas características. O iFood concorda integralmente com as regras que o Ministério do Trabalho vem propondo para trazer mais segurança para esse trabalhador. Então, a gente está falando de transparência no algoritmo, a gente está falando de tratamento mais humanizado de reclamações, a gente está falando de limites de jornada. O iFood concorda com a necessidade de estabelecer um piso e de ter um modelo adequado de inclusão previdenciária. O que o iFood discorda é com o modelo de inclusão previdenciária que foi escolhido pelo governo, que, a nosso ver, ele é contraditório com a decisão tomada no campo trabalhista. Se, de um lado, o governo reconhece que essa é uma forma de trabalho nova, de outro, ele faz uso do modelo do regime previdenciário que foi pensado para a CLT. As coisas não se conversam. E como as coisas não se conversam, o projeto falha em incluir os entregadores na Previdência. Lucas, quando a gente olha para esse valor que foi negociado, e é uma nota que foi, inclusive, divulgada pelo iFood, que se refere exatamente a isso que você disse, que foi montado um modelo onde os trabalhadores dessa categoria, eles vivem numa outra condição, e que por isso eles não poderiam ser contemplados. Quando a gente olha para o valor, quando nós olhamos para o projeto que nesse momento, e que abarca os motoristas de aplicativo, ali um limite, aquele valor diário de R$ 32. A carga horária do projeto hoje, ela chega no máximo a 12 horas, sendo pelo menos o mínimo cumprido por dia, sendo de 8 horas. O que foi apresentado, pelo menos o que divulgado até agora pelo iFood, é que o valor entre essa negociação e que foi divulgado por próprio Ministério do Trabalho, vocês fecharam um valor de R$ 17. Dentro desse valor, seria possível fazer essa contribuição, o que foi ofertado pelo INSS, chegando naquela porcentagem de 7,5%, ou ainda assim seria difícil cumprir dentro desses trâmites?
Legal. Esse valor de R$ 17 que nós mencionamos, ele foi pensado de acordo com as mesmas premissas, com a mesma metodologia do valor de R$ 32 do transporte de passageiros. O que ele contempla, então? Ele contempla o salário mínimo hora vigente no Brasil, que hoje é de R$ 8,00, quando a gente acresce o descanso semanal remunerado. Ele contempla a indenização dos custos que o entregador tem para exercer a atividade. Então, basicamente, a gente olhou para quantos quilômetros aquele entregador roda em média por hora trabalhada e, a partir disso, a gente fez um cálculo de combustível, de troca de óleo, de troca de pneu, de depreciação de veículo e tudo mais. E ele ainda traz uma indenização pelo adicional de periculosidade da atividade exercida em motocicleta e pelo tempo que o entregador fica à disposição esperando um pedido chegar. Então, esse valor, usando a mesma metodologia que foi desenhada para o transporte de 4 rodas, endereça todas essas questões. A nossa discordância com o modelo previdenciário, Rafael, é porque o entregador ele tem uma dedicação média à plataforma muito menor que o motorista. Então, o entregador, de acordo com dados de pesquisas públicas, como o da Sebrap, que foi divulgado no ano passado, ele trabalha, em média, 13 horas por semana. E ele vai ganhar uma remuneração proporcional a essas horas trabalhadas. E como o regime geral de previdência tem um piso, então o entregador precisa contribuir acima desse piso para ser incluído efetivamente na previdência, por causa dessa baixa quantidade de horas trabalhadas, ele vai ser tributado, ele não vai atingir o piso e, portanto, ele não será protegido. Então, a gente precisa pensar em um modelo mais moderno que possa, de fato, levar em consideração essa característica desse mercado para promover a inclusão efetiva desses trabalhadores no sistema de seguridade social. Lucas, para a gente entender, até antes da gente chegar a essas últimas declarações que foram mais incisivas, vindo por parte do governo federal, você vai explicando exatamente qual é a situação desse entregador e da pessoa que trabalha por aplicativo em relação à jornada, como eles se encaixam dentro do próprio trabalho, o valor que foi calculado. Quando tudo isso é apresentado para o Ministério e também na figura do governo federal, parece muito distoante em relação à situação, aquilo que foi ofertado para os motoristas de aplicativo. Vocês receberam uma resposta entendendo esse perfil ou essa negociação com vocês, ela simplesmente parou no meio do caminho, a categoria foi deixada de lado porque não era interessante? Porque se é aprovado dentro desse modelo, o governo arrecada, mas o que foi divulgado pelo próprio iFood é que muitos desses motociclistas teriam que tirar dinheiro do bolso para conseguir arcar com um valor de quase R$ 105. O governo ele reconhece esses desafios, então nós tivemos algumas oportunidades de dialogar sobre esse tema com o Ministério do Trabalho e o governo respondeu para nós dizendo que ele acredita que por meio do e-social ele vai ser capaz de identificar outras fontes de renda desse trabalhador para por meio dessas diferentes fontes de renda ir tributando proporcionalmente o trabalhador e assim fazer com que o piso seja atingido. O problema, Rafael, é que dados do próprio governo, então dados, por exemplo, como o da PNAD, que são divulgados pelo IBGE, mostram que as outras fontes de renda desse trabalhador, elas são informais em sua maioria. Então, o sistema não vai ser capaz de capturar essas fontes de renda para promover a inclusão. O outro argumento que o governo muitas vezes nos traz é que não existe espaço no orçamento público para a criação de um regime diferenciado que possa eventualmente conter subsídios. Nós não concordamos com essa visão, porque esse trabalhador que está na informalidade hoje, que não contribui para a Previdência e que, segundo dados do próprio IBGE, é a situação mais predominante aqui, ele já faz direito, no final da sua vida produtiva, ao BPC, que é uma espécie de aposentadoria, o benefício de prestação continuada. Então, esse trabalhador, ele já extrai recursos do sistema lá na frente sem arrecadar. Então, a gente defende para o governo que ele deveria, sim, pensar em um sistema mais moderno, em que quem ganhe menos, pague menos, e que quem ganhe mais, pague mais, com pisos de contribuição diferenciados para gerar uma arrecadação que vai reduzir esse déficit e vai trazer, de fato, proteção para esse trabalhador. Se a gente não pensar num regime diferenciado, a gente tem essa situação para a qual a gente tem alertado.
mais de 90% dos entregadores não vão ser incluídos na Previdência, porque mais de 90% dos entregadores trabalham menos de 90 horas por mês com o iFood. Lucas, quando a gente olha para essa possível conversa, nós mostramos aqui, falamos da figura do presidente Lula, abrimos a entrevista falando e você dizendo que espera ansioso para que essas tratativas sejam feitas. Eu li e eu gostaria que você me confirmasse se isso é realmente verdade, a possibilidade de uma cobrança gradual, que fosse avaliado o lucro daquele entregador e essa porcentagem em relação ao desconto da aposentadoria do INSS, por exemplo, fosse embasado em relação àquele profissional e o quão ele consegue lucrar naquele momento. Essa seria uma possibilidade de contribuição numa possível conversa? É esse caminho que vocês pretendem seguir? Ou existem outros pontos que também imagino que possam ser abordados? Esse é o principal modelo que a gente defende e a gente não está inventando a roda aqui, Rafael. Já existem outros exemplos aqui no Brasil de regimes previdenciários que vão justamente nessa direção. A gente tem, por exemplo, o caso da lei do empregador doméstico, que já prevê uma tabela previdenciária progressiva, justamente pensando em tributar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos. A mesma coisa acontece no nosso imposto de renda. Também é uma tabela progressiva com alíquotas diferenciadas a depender do ganho. Nós acreditamos fortemente que esse é o melhor caminho e nós temos trabalhado em estudos, em propostas que vão nessa direção e é isso que a gente espera apresentar para o governo quando essa nova rodada de negociações for iniciada. Lucas, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade, vir aqui conversar conosco. É importante entender os dois lados dessa história, é mais que um exercício necessário para a gente entender as dificuldades, as tratativas que precisam ser feitas e o caminho que precisa ser percorrido para que essa categoria seja assegurada e também tenha todas as suas garantias. Muito obrigado por falar conosco. Obrigado. Até mais. Obrigado. Nós entramos em contato com o Ministério do Trabalho. Em uma nota, o Ministério afirmou que está disposto a conversar e avançar sobre essa regulamentação envolvendo os apps de entrega por intermédio do grupo tripartite, formado então por representantes do governo, as empresas e os trabalhadores, voltando então a uma mesa de negociação. Porém, nós temos ali que estabelecer um padrão remuneratório e que oferece a condição da cidadania, vida digna a esses trabalhadores e trabalhadoras. Nota, então, divulgada pelo Ministério do Trabalho.